A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Vamos ao nosso editorial do dia. A história do Brasil é dividida consensualmente e para fins didáticos em 3 períodos principais: período colonial, período imperial e período republicano. Entretanto, tais divisões existem apenas para organizar esquematicamente os principais conteúdos sobre a formação do Brasil, tendo como ponto de partida o ano do descobrimento, isto é, 1500. Porém, é sabido que no território em que se formou o Brasil, havia antes várias tribos nativas com aspectos culturais muito particulares. Mesmo antes da formação dessas tribos, houve também povos primitivos que deixaram os vestígios de sua cultura em vários lugares do território brasileiro. Bom, ouvintes, nós hoje vamos bater um papo aqui, mas antes desse papinho, nós vamos aqui anunciar que o nosso amigo Rony Ribeiro, da Oficina de Jesus, lá da Associação Oficina de Jesus Padriquinha, nós estão preparando com carinho um evento no Júlio Verde, que é o Liquida Padriquinha, um mega bazar no Quitandinha com roupas móveis, a Tenda da Esperança, alimentação, e direto do sítio dos produtos orgânicos e as vassouras Padriquinha, no sábado, dia 21 agora de julho, de 9 às 16 horas. O evento é lá naquele local chamado Calvário, ali na General Rondon, 1395, ali próximo à escola do grupo, a Escola Estadual Princesa Isabel, né, na mesma rua do Extra ali do Quitandinha. Então, no dia 21 teremos esses eventos lá no Calvário. Vamos prestigiar porque realmente esta obra tem que continuar. É uma obra de suma importância para a nossa cidade e para os dependentes químicos, né? Então, vamos ajudar, vamos colaborar participando ativamente desta empreitada aí do Júlio Verde. Muito bem, dito isto, vamos hoje bater um papo aqui com o nosso professor Washington Ferreira, grande professor de História do Brasil, mestre em Educação. Vamos bater um papinho aqui sobre o nosso Brasil. Bom dia, mestre Ferreira. Bom dia, Paulo. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Imperial. Ferreira, o Brasil, desde a sua descoberta... Bom, antes de eu entrar no nosso tema principal, que é o nosso país, como que você se tornou professor, Ferreira? Vocação, necessidade, vontade, como é que foi? Porque ser professor neste país é um ato de coragem, acima de tudo. Bom, Paulo, essa jornada já é uma jornada bem antiga. Eu estou com 64 anos e... Mas foi vou ontem, fazer poxa. 64, né? Estou há 40 anos na sala de aula, estou fazendo 40 anos em sala de aula. Eu comecei essa jornada em 1978 em Petrópolis, no Alto da Serra, quando tinha o Colégio Petropolitano Roberto da Silveira à noite. Uhum. Onde funciona hoje o Colégio Rui Barbosa, mas tinha um colégio. É um colégio de campanha que tinha. Uhum. Bom, mas antes eu tinha iniciado essa condição, porque eu tentei fazer geografia no Rio de Janeiro, na Fluminense, passei no vestibular naquela época. E não, quando você não tem a procura, eu estava fazendo geografia, fazer geociências, né? E quando você não tinha essa oportunidade para poder conseguir um emprego imediato, e você sabe como é que é, filho de operário, essa coisa toda de técnico, né? Técnico operário e tudo mais. A gente sai de Petrópolis para ir para o Rio, e a chancela dentro da Federal, geralmente naquela época, anos 70, muito difícil, tempo da ditadura e tudo mais, ela se tornou muito diferente com relação àquilo que eu esperava, aquilo que eu achava que pudesse ser. Uhum. Então os reveses me levaram justamente a abandonar. Eu só voltei a fazer isso no final da década de 70. Então, no final da década de 70 é que eu fui fazer o curso de História. Aí me apaixonei pela História
A história é apaixonante, né? Ela é apaixonante, ela traz meandros e traz elementos que vão fazendo com que você possa viajar. Exatamente. Você viaja. Mas se você aprende, eu digo, eu tenho 4 décadas que eu aprendo o que é história. Você nunca vai se distanciar disso. Porque a história ela vai evoluindo, né? A gente tem que estar se atualizando, né? Fato. É um contexto que você leva. Então eu me vi, de repente, dentro da sala de aula. Eu ainda não era nem casado, me vi dentro da sala de aula e aí comecei a trabalhar dentro dessa condição. Também trabalhei no Rio, trabalhei em Teresópolis. Você hoje dá aula na aplicação? No liceu? Hoje eu reduzi eu cheguei a trabalhar 74 horas, aulas por semana, o que era uma violência, mas você sabe muito bem que nós não tínhamos, eram poucos os professores. Isso. Inclusive você era uma vastidão de bacharéis dando aula de história e você sabe como era essa questão. Exatamente. Os especialistas em história vieram um pouco mais tarde. A faculdade se interessou mais tarde por isso, por essa formação de ocupar essa área dentro da própria sociedade. Você tinha até médicos dando aula de biologia, de química e segue por aí. Então nós somos uma outra vertente de formação profissional dentro da sociedade brasileira, dentro dos anos 70, né? Exato. Na colocação nos 60 e nos 70, e começa a ver isso aí. Aí a era dos bacharéis começa a dar lugar à era dos professores qualificados dentro dessa vertente. Para ensino, para o ginásio, o antigo ginásio, e depois para o chamado clássico e científico. Exatamente. Bom, então aí é que eu me vi, de repente, dentro da sala de aula, principalmente dentro da escola, primeiro da escola particular, escola de campo, escola particular, cursos e vários outros, e fui desenvolvendo essa mesma estrutura e ganhando. Claro que era um professor, como no passado você não aprende a ser professor. Não. De forma nenhuma. Não, mas pelo menos... Ou você é professor ou não é. Não, mas eu tive... Eu tinha um professor de História do Brasil, que era realmente, na faculdade, o mestre Otto de Alencar Pereira, de saudosa memória. O Otto, ele viajava, ele passeava com a gente pela história, que era um prazer realmente ouvi-lo dando aula de história, né? Realmente era uma coisa, ele tinha um profundo conhecimento sobre a história do Brasil. Monarquista, convicto, né? Mas realmente ele tinha uma visão da história que dava a gente uma oportunidade de realmente conhecer os meandros, como você falou, da história do Brasil, né? E com essa questão toda, mais tarde fui fazer, eu estagiei no Museu Imperial, e ganhei também essa paixão pela documentação histórica e tudo mais. Foi um estágio muito gostoso e fantástico com relação a isso. Depois fui fazer o estágio também, acabei trabalhando no Arquivo Histórico Municipal, que muita gente desconhece que existe. Existe, Um arquivo fantástico, sensacional, e que hoje se encontra abandonado pela estrutura pública do próprio município. Já são décadas. Não diria que é um abandono, porque você tem profissionais fantásticos lá dentro. Você tem, por exemplo, a Marisa, teve gente que trabalhou aquilo e tentou manter uma luta com grande galhardia, né? Por exemplo, a professora Ieda Lobo no passado, você lembra muito bem? Foi diretora da Biblioteca Municipal. E estive lá também, presente no arquivo também, com Mário Pitzer e vários outros, e depois vimos tudo que poderíamos ver com relação a essa questão. Então a minha paixão pela história, ela foi se aprofundando e tentando levar esses elementos raros de história local para dentro da sala de aula. Certo. Para dentro da sala de aula. Eu tive a oportunidade, você viu bem, acompanhar minha trajetória no Werneck. Sim. E poder fazer isso no ginásio e depois fundamental, como é que a gente fazia esse trabalho. Inclusive levava a garotada para passear dentro da cidade, tentar ver os prédios e contando e narrando, fazendo um pouco daquilo que Lacombe fazia em outra época. Sim. Que vários outros professores, professor Câmara... Meu professor de História de Petrópolis, na época do meu ginásio, fazia maratona, inclusive, de Petrópolis, eu participei, né? É muito legal, eu tenho saudade desse tempo. E o professor, uma saudade boa, né? O professor Câmara também, que a gente deve oportunizar, que foi uma pessoa fantástica, chegou a ser o diretor do Museu Histórico, do Museu Histórico do Rio de Janeiro, do Primeiro Reinado. Então nós tivemos assim, conhecemos pessoas
que foram fantásticos. Exato. Dentro da estrutura cultural da própria cidade. Verdade. Né? Eu acho que isso é ímpar. Eu acho que nós tivemos nós tivemos a oportunidade de conviver com uma riqueza cultural dentro muito da própria grande. Cidade fantástica. É verdade. Coisa que hoje em dia é rara. É raro. Raríssimo Muito você raro. observar. Muito raro. Quando não são tendenciosos, mas deixa isso para lá. Ô Ferreira, vamos entrar no nosso tema. O Brasil, desde a sua descoberta, ficou aqui durante anos abandonado, sendo saqueado em suas riquezas. Era terra de missão. O que significava isso, Ferreira? Bom, em primeiro lugar, vamos observar duas vertentes. Você falou em descobrimento. Há uma crítica que temos que fazer com relação ao termo a esse que é usado. Termo, que hoje em dia, até a própria garotada que faz ou que estuda no fundamental, sabe muito bem que o descobrimento ele não ocorreu. Lógico. Não inventaram, estava aqui. Simplesmente a chegada dos europeus, que já haviam conhecimento, inclusive... você sabe muito bem que nós temos a descoberta, já vai levando quase um século, né, de restos mortais aonde em Minas, na Lagoa Santa. Uhum. E esses restos mortais nos trazem a presença de grupos negroides que chegaram ao Brasil navegando da África para cá. Então, como você vai falar em descobrimento? Nossos nativos estão aí, eles foram os primeiros a chegar há 40 mil anos, 30, 40 mil anos, pela sua vertente, né? Exato. Correto, colonizando a própria região. Então, nós não temos essa questão de se falar em descobrimento, é uma coisa. E aí mesmo porque descobriram inventaram alguma coisa. Ninguém inventou que já estava aqui. Você pode dizer simplesmente que os próprios portugueses é que colocaram essa proposta cultural dentro da seara deles. Exato. De que eles descobriram novas terras. Mas não existe esse quê. Inclusive existe esse mito, todo ele quebrado, a partir do momento que você vê, por exemplo, a viagem dos próprios chineses, né, verdade? De uma corte, verdade? de um marinheiro eunuco, né, naquela época, e que por volta de 1200, 1250 tomou conta de parte do Oceano Índico, entendeu? Então nós temos vertentes de civilizações, de grupos humanos que passearam pela história em várias direções e alargaram esse horizonte. Agora os europeus chegaram no século XV, né? Chegaram à África, chegaram ao norte da África e depois chegaram ao Brasil. Bom, essa chegada se dá por quê? E por que condições? E por que princípios? Para o europeu são duas questões primas. A primeira delas, o interesse religioso, a chamada missão, a chamada missão. Eu tenho que fazer frente às questões da reforma que ocorreram dentro do continente europeu. Então, essa seria um braço da própria religiosidade. Você vê basicamente o simbolismo que você tem quando da chegada de uma embarcação, uma caravela como aquela, os primeiros a descerem é um coroinha com um capelão, um padre da frota. Então ele está tomando posse da terra em nome de Deus. Em segundo lugar, nós passamos a ter justamente o capitão, que toma posse da terra em nome do Estado. De sua majestade. Isso. E depois nós temos o escrivão, que o escrivão representa justamente os comerciantes. Nós temos três levas tomando posse da terra e com diferentes condições, em nome de diferentes interesses dentro dessa própria estrutura. É assim que a gente pode observar, né? Como isso foi feito, né, na questão de toda a América, né? De toda a América, na verdade, não só pelos espanhóis, foi pelos portugueses, pelos ingleses, pelos franceses. Então, essa tomada da terra, em nome de quê? Em nome principalmente de uma propriedade fundamental que seria o enriquecimento, a nobreza do comércio, do desenvolvimento, a falta de moedas, a falta de produtos novos, porque naquela época sabíamos como ninguém que o Oriente tinha sido fechado pelos próprios turcos otomanos, pelos árabes. Então esse fechamento do Oriente, um fechamento relativo, que não é um fechamento, é cobrar uma taxa, e taxas essas inviáveis, que inviabilizavam o comércio. Gênova, Veneza, inviabilizavam o comércio na própria Europa. Então tem que buscar novas fronteiras. Exatamente. E essas fronteiras seriam o uma nova rota para o Oriente
E, no caminho, automaticamente, passamos a observar a chegada ao Brasil, né? Como se ensinava história errada, né, o Ferreira? A calmaria. Isso. Coitado do Pedro Álvares Cabral, foi chamado de analfabeto, né? O cara que conhecia a navegação profundamente. Não, foi lá, se afastou da costa, chegou aqui, que coisa bárbara, meu Deus. Como se falava bobagem. Ô Ferreira, o Brasil Colônia deu certo? Para os portugueses, podemos dizer que tenha seus relativos propósitos, né? Eles conseguiram levantar os seus propósitos, mas teriam que fazer frente à chamada globalização da época, que era, de certa forma, um pouco assustadora. Fazer frente à Espanha, uma Espanha que simplesmente se fazia frente ao militarismo e tudo mais. A colonização no Brasil, ela se fez ao redor como nós podemos dizer, eu costumo dizer sempre o seguinte, quando se diz hoje em dia, o problema do Brasil dentro do seu contexto foi sempre o latifúndio. Não que você seja contrário ao latifúndio, que você seja contrário à produção. Eu não sou contrário à produção, né? Você tem que reconhecer a coisa, você tem que reconhecer os valores e fatores. Afinal de contas, a agricultura é uma das vertentes de produção de uma sociedade. Ainda mais que nós temos uma rica agricultura. Mas a mentalidade presa a essa própria questão. Porque ela, de certa forma, ela impede até que mais tarde a industrialização ela venha com mais força. A ganhar raízes, a processar-se dentro da própria sociedade. Então, o latifúndio, a produção açucareira, ela subordinou a sociedade a uma vertente muito tendenciosa e perigosa. Trazendo consigo, é claro, o elemento da própria escravidão, da sua questão. Não com os valores, claro, correto. A gente já sabe. Eu costumo dizer, Paulo, uma das coisas mais simples quando eu falo em escravidão, você sabe que a grande maioria dos alunos, quando chegam na escola, eles acham que só existiu uma forma de escravidão. E que essa forma de escravidão foi justamente a escravidão negra. Muitos desconhecem que simplesmente nós tivemos a escravidão branca na Europa, nós tivemos a escravidão amarela no Oriente, nós tivemos a escravidão asiática como um todo. E a própria negra dentro da própria continente africano. Isso, e a escravidão africana era dentro da própria África. O que aconteceu é que simplesmente o europeu, com relação à própria América, ele utilizou esse propósito da escravidão para fins econômicos e comerciais. E transformou o negro em uma coisa que até então ele não tinha sido, nenhum ser humano havia sido transformado. Transformou em moeda. Em moeda. Essa questão da moeda dentro de uma área colonial, ou do quinto dos infernos, foi algo de valor e importância para os portugueses. Eles trabalharam isso como ninguém. Então, essa moeda de coisa. Inclusive porque nós sabemos muito bem que a nossa religiosidade impediu, de certa forma, que se avançasse com a escravidão indígena. Exato. Dentro do Brasil. Mas, na América Latina, você vê que a escravidão indígena ela avançou de forma desenfreada. Porque a cultura hispânica, calcada em cima dos metais, foi muito mais valiosa. E até pouco tempo, em alguns países da nossa América do Sul, né? Isso. Nós temos a presença disso. A chegada da família real, fugida da invasão lá de Napoleão Bonaparte a Portugal, o que trouxe de benefício para o nosso país, ô Ferreira? Bom, trouxe os ingleses. Não podemos nos furtar a esse elemento, que basicamente foi a chegada da família real portuguesa, foi uma obra de engenharia política calcada pelos próprios ingleses, que se aproveitaram desse momento para poder fugir ao bloqueio continental. E nada mais, para eles, muito mais precioso do que utilizar-se dos portugueses nessa condição. Fazer aquilo que nunca foi feito na história do mundo. Transferir o Estado, a máquina de Estado de uma nação da Europa para a América. Então você tem uma coisa, transferência continental, base intercontinental.
algo que é extremamente, assim, pode se colocar como uma obra de engenharia política avançada. Mas tudo isso teve como objetivo simples: poder colocar Napoleão em xeque-mate. Exato. Porque você passava a levar as mercadorias e produtos brasileiros, produtos ingleses, via embarcações brasileiras. Uma das coisas que muito pouca gente sabe é que simplesmente no século XIX, né, por volta de 1820, 30, 40, nós passamos a ter uma das marinhas mercantes, né, transportando escravos e transportando produtos, com o maior número de embarcações, só sendo superada pela própria Inglaterra. Você veja só, né? Para você ver como esse oportunismo comercial, ele cria certas dimensões e certas tendências. Exatamente. Vamos dizer, por exemplo, que simplesmente, eu não diria que a chegada da família imperial, ela trouxe um propósito, mas praticamente o serviço dos próprios ingleses pressionando é que formulou essa abertura econômica da própria sociedade. Não trouxe a independência. Não trouxe independência. Muito pelo contrário até. Não trouxe. E não podemos dizer que o Brasil tenha ficado independente de forma nenhuma. Não, isso nós vamos falar mais à frente. Entendeu? Essa é a grande questão. Entendeu? Mas eu acho que até certo ponto houve nas letras, nas artes, houve uma certa evolução com a chegada da família real, né? Vamos dizer que a transferência de toda esse aparelho de Estado, a biblioteca, você teve a universidade sendo inaugurada no Rio de Janeiro, curso de medicina. Então você passou a ter vamos dizer, um sem número de elementos e de serviços que eram comuns à Europa. Exatamente. Nesse sentido, pode-se dizer que é um avanço. Exatamente. Mas um avanço para quem e para quantos? Sim. Essa é a questão, deve ser sempre colocada junto, você deve pensar nesse sentido. Uma minoria que vai simplesmente se aproveitar dessas próprias condições. É o chamado, a gente lembra sempre da questão de D. João VI, chamado ponha-se fora. Ponha-se na rua. Isso, e colocar as melhores casas dos brasileiros à disposição colonos do príncipe brasileiros regente, achando, considerando que aquilo era o que havia de mais. Não. É absurdo, né? Quando acaba, sempre a utilização, uma dominação dentro das suas sequências. Aquilo realmente é muito contestado até hoje. O retorno a Portugal da família real, deixando no Brasil um representante da família, criou problemas para o Brasil? Cria problema justamente para os nossos latifundiários, para os nossos barões, para os nossos cafeicultores, para os nossos produtores rurais. Porque se por um lado eles observavam e viam que havia necessidade de se constituir uma nação no Brasil, havia essa necessidade de constituir a nação. Por outro lado, eles achavam que essa constituição da própria nação seria um perigo muito grande, porque eles teriam que utilizar elementos que eram impróprios para eles, como os próprios escravos. Isso teria um preço, teria um custo social imenso, e eles não queriam desenvolver esse custo social. Assim sendo, por que não utilizar a própria família real dentro desse contexto? Então, há toda uma estrutura política sendo desenvolvida nos bastidores, né? Com relação a você fazer com que no Brasil ficasse o príncipe regente. E esse príncipe regente, ele tivesse elementos fundamentais para poder desenvolver a criação de um Estado brasileiro. Afinal, muita gente esquece também que o Estado, se for falar politicamente, o Estado a gente tinha aqui desde 1815. Afinal de contas, para poder fazer frente aos acordos na Europa, D. João VI teve que assinar por 3 imaginárias nações. Uma era Portugal, que era real, e 2 imaginárias, que era o Brasil e Algarves. Exato. Então tem que observar por isso. E a gente não observa hoje em dia, ninguém estuda mais isso, ninguém vê mais essa particularidade que foi utilizada na época justamente com o objetivo de evitar o fracionamento político da França. Já se achava naquela época que uma nação destruída, sendo fracionada,
poderia trazer dissabores à própria estrutura da sociedade europeia. Então, a forma de evitar foi justamente essa, tangenciar com isso dentro do voto do próprio Dom João VI e equilibrar isso. Também uma obra de engenharia dos próprios ingleses com relação a isso. Os ingleses tiveram esse papel muito importante, fundamental. Do mundo. Foram os primeiros a reconhecer o que eu vou te perguntar agora. Os abutres, e além de abutres, foram também fizeram o beneplácito algum. Exato. Por que o Dom Pedro viu-se obrigado a separar Brasil de Portugal? Bom, aí nós temos as questões fortes politicamente dentro da própria sociedade. Então você tem nas áreas urbanas, nós temos as chamadas querelas políticas entre os chamados grupos liberais e os chamados grupos conservadores. E também teríamos aí os portugueses presentes, que não queriam de forma nenhuma que o Brasil ficasse independente e que o Brasil chegasse a ser uma proposta de uma recolonização. Pois é, e já que a gente está falando em independência, como foi essa independência? Ela teria sido precoce? O Brasil estava preparado para essa independência? O que ela nos custou? Bom, se você falar em independência nas áreas urbanas, você teria a condição de observar elementos completamente característicos e diferentes pelo nosso Brasil. Por exemplo, vamos observar um Pernambuco. Vamos observar Pernambuco dentro das próprias condições, uma das regiões mais, vamos dizer, politicamente evoluídas dentro do Brasil. E dando a resposta nessa hora pelo seu princípio de liberdade, com as suas manifestações, com as suas revoltas, com as suas revoluções, tendo até padres conscientes politicamente com esse processo de liberdade, como o próprio Frei Caneca nós tivemos e tudo mais. Dom Pedro teve um período bem tumultuado. O que Dom Pedro, nós observaríamos simplesmente que Dom Pedro era um garoto, né? Era muito mais um garoto, com seus hábitos cotidianos dentro da própria corte, né? Hábitos esses que até hoje nós vemos e observamos histórias, né? As mais diversas. A Marquesa de Santos Cruz. E não havia por trás, vamos dizer, que ele estivesse organizando uma proposta de independência. Havia sim, vamos dizer, o gerenciamento da própria imperatriz naquela época, né? Tentando formar vertentes para poder salvar o Brasil das garras dos próprios portugueses, que queriam retornar ao Brasil essa condição. Mas não havia como. O Brasil já possuía um comércio, um Banco do Brasil estruturado, possuía o primado, vamos dizer, de um pequeno movimento de transferência de algumas questões industriais que já estavam começando a ser feitas no próprio Rio de Janeiro. A rua de Mata Cavalo, no Rio de Janeiro, era um exemplo típico disso, para que muito pouca gente pode observar isso, ouvir essas questões. Então você tinha algumas coisas que estavam começando a fazer sentido dentro do Brasil, a funcionar. Você já tinha, basicamente, uma classe média rentável a essa própria época. E então a área urbana tem esse critério de uma forma de pensar completamente diferente do que se posicionava. Já o meio rural achava, consequentemente, que a única saída era simplesmente apoiar o próprio príncipe regente para poder fazer a independência, uma independência que não tivesse custos danosos para o latifúndio, para a própria propriedade naquele tempo. Mas que teve para a coroa, né? Bom, todos esses encargos nós sempre tivemos. A Constituição não foi à toa que a Inglaterra foi a primeira a reconhecer a nossa independência, mas a que preço, né? Foi um preço de uma transferência de uma indenização para Portugal. Esse custo era um custo. Nós tivemos até hoje, né? Quando nós vimos agora, né? Essa semana, nós vemos os nossos congressistas dar um presente, né, de grego para o futuro presidente do Brasil de 72 bilhões. Beleza. Uma coisa assim absurda, que inviabiliza a qualquer governo. Então você vê que o Brasil sempre teve essa questão. Essa mazela. Isso. E de as condições inviabilizarem o próprio país. Como é que a nação vem? O próprio processo para manter os princípios da própria independência, Dom Pedro I
ele teve que contratar mercenários. Contratou mercenários a peso ouro. Foi danoso para o próprio sistema financeiro da recém-inaugurada monarquia brasileira, da nova nação. Então você vê que simplesmente como as coisas eram colocadas. Uma guerra surda com relação à questão da província da banda oriental do Uruguai, uma guerra que não tinha sentido, nem fazia sentido. Cisplatina. E lutar contra gente que tinha faca nos dentes e queria defender os seus princípios. Exatamente. Então você vê por aí que foi o Brasil foi costurado de formas completamente estranhas. Diametrais. Né? Mas satisfaziam aos ingleses, que por trás se beneficiavam com seus acordos. Exatamente. Acordo de 1810, acordo de 1824. Vai por aí afora para poder manter essa estrutura aqui dominada. Afinal de contas, era um mercado... um mercado crescente. Promissor. O Brasil sempre foi visto como um mercado promissor, um mercado que fazia qualquer um na Europa dizer, olha, hoje, né? O inferno vale a pena. Até hoje. Agora, nós somos mercados chineses. Né? Pois é. Vamos fazer um intervalozinho comercial e a gente já volta já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Imperial, estamos aqui entrevistando hoje o professor Washington Ferreira, professor de História do Brasil, mestre em Educação. Ô Ferreira, o Brasil independente, como foi o governo de Pedro I? Foi um governo tumultuado, um governo com muitas crises internas, um governo que não se manifestou no sentido de prover os elementos fundamentais de administração da própria sociedade. Se preocupou muito mais com as querelas políticas europeias que Portugal naquele período passava, uma crise sem precedentes, e ele teria muito mais interesses em Portugal do que no Brasil, inclusive porque a saída do governador inglês deixava um hiato de administração em Portugal. Então, o elemento foi simplesmente de tentar trazer para o trono português a sua filha mais tarde. Correto? E isso criou problemas, porque seu irmão também estava querendo opor aquele. É uma diferença incrível, né? É a vertente. Enquanto um foi criado, talhado para governar, o outro não foi criado para governar. Isso é muito comum nas famílias, né? É incrível, isso é incrível. E a gente observa muito isso. Então, por essa questão, é que simplesmente o Dom Pedro I ele necessitava muito mais de pessoas como os seus próprios ministros, né? Para dar essa dimensão à própria estrutura. Agora, é claro que ele sofreu reveses políticos os mais violentos. E ele também era alguém muito autoritário. Muito autoritário. Dentro das suas próprias estruturas. Ele achava simplesmente que discordar daquilo que era básico, fundamental que ele pensava, que tivesse discordando de tudo, do seu próprio governante, quando não seria uma coisa como essa. A gente vê uma vertente muito incrível, né? Por exemplo, Dom Pedro II era um homem que simplesmente tinha uma formação e ele fomentava, inclusive, elementos de crítica pelos jornais das oposições. Ele estava presente, ele discutia essas questões e valores. Inclusive, ele chegava até a rir das charges, das críticas que se faziam. Existe um livro, foi lançado no limiar dos anos 80, sobre as caricaturas das críticas que se tinha com relação ao próprio Dom Pedro I. Então eram as mais variadas possíveis. E Dom Pedro II. E Dom Pedro I, por seu lado, não teve essa questão. Inclusive, por exemplo, a questão de São Paulo, a questão intrigante da depredação, do empastelamento de um jornal e da morte de um jornalista, um assassinato de um jornalista, que até hoje é uma questão ainda
que se tem essa vertente, que possa ter sido os grupos partidários do próprio imperador que tenham criado essas condições. E os próprios portugueses, né? Você basta ver que a questão da própria Constituição, ela não trouxe elementos satisfatórios para os meios urbanos, ela satisfazia os elementos rurais, os elementos escravagistas, dentro dessa época, entende? E era uma Constituição que simplesmente teria que ter... nós estávamos numa época muito incrível na Europa. O século XIX, por sinal, é um século que vai discutir a questão do próprio nacionalismo. Então, o nacionalismo vai ser discutido dentro de 1810, 1820, 1830. As questões nacionais, junto com as questões liberais, elas estão ativas dentro da própria Europa. E, simplesmente, o imperador ele não soube lidar com essas questões. Tanto que você passa a ter que os brasileiros eles já querem que seja feita uma nacionalização e que todos os estrangeiros, em um período de tempo, essa era a chamada Carta da Mandioca, né? Que eles sejam transformados em brasileiros. E quem Será não que quisesse... foi isso que inspirou a ex-presidente? Falei mandioca, me lembrei dessa frase. Né? Mas deixa eu falar. Está na história a mandioca. Está na história. Tá na história. A mandioca sempre esteve na história do Brasil. Agora está na história da África também. Pois é. O retorno de Dom Pedro I a Portugal para ocupar o trono português criou problemas para a estabilização do Brasil, né, Ferreira? Sim, problemas e disputas internas, mas o tutor de Dom Pedro II foi o elemento fiel da balança com relação a isso. A questão das regências são questões onde você vai verificar aonde nós temos momentos onde o autoritarismo e a autocracia se faz presente muito deles, marcante, né? E, por outro lado, a disputa com os próprios liberais. Nós temos alguns representantes liberais de várias regiões. Principalmente, não podemos deixar de dizer, Pernambuco, como sempre. O Nordeste possui uma característica de independência muito forte com relação a isso. A maioridade de Dom Pedro II, que nasceu no Brasil, né, ele era brasileiro, deu aos brasileiros um sentimento maior de segurança? Não, porque você vai falar em 1840, você fala da maioridade, afinal de contas você não chega a ter nem 2 décadas e pouca da independência, da chamado movimento de independência, não é verdade? Você é uma nação que ainda não pode nem ser conclamada com nação, porque ela não possui o beneplácito, o reconhecimento dos outros países. Muitos países ainda... Isso foi uma coisa que foi sendo palmilhada aos poucos pelo próprio imperador. Muita gente não vê, não enxerga. Nas viagens simplesmente as viagens de Dom Pedro II foram viagens para buscar o reconhecimento. Exatamente. Para buscar simplesmente os olhos e os interesses. Essas são coisas assim incríveis que a gente passa a observar dentro da estrutura política, né? Como era feito. Então, aí é que está. Você teria que tentar se distanciar de certos valores e conquistar outros valores. Exato. Mas apesar de que até o Brasil, durante o segundo reinado, foi uma nação que se desenvolveu na sua economia, né? Mas vamos observar o seguinte, esse desenvolvimento tem um preço muito alto. A dependência dentro da questão dos insumos básicos, dos instrumentos de industrialização, da questão de industrialização, afinal de contas, nós estamos dependentes. Se não tivesse sido um barão de Mauá surgir de repente, exatamente, né? um homem que tivesse uma visão mesmo que essa visão fosse encampada também em parte pelos próprios ingleses, mas ele tinha seu sentido. Você passa a buscar valores dentro das questões industriais brasileiras. Exato. Eu acho que isso é que é importante de se observar, de uma indústria, uma pequena indústria de substituição dos elementos importados. Você passa a ter isso, essa questão. Você passa a ver o carro-chefe da própria questão, a questão o elemento de ponta de areia em Niterói, o estaleiro, né? E de fazer ali todo um trabalho de metalurgia que era feito. Eu acho que isso é bacana. Você quer ver uma coisa simples? Eu encontrei outro dia não, já tem mais ou menos uns 12 anos, eu fui convidado a fazer uma visita ao Cefet ali, que era o nosso fórum, não é verdade? E o prédio de cá é o prédio do Banco Construtor. Exato. Construtor da família de Franco e Sampaio.
Você sabe que ele mantém ali dentro ainda o cofre. Meu Deus. O cofre do Banco Construtor ainda é mantido ali dentro. Eles vazio, né? Vazio, mas esse deixar cofre... bem claro. Mas o prédio é uma preciosidade, tem que ser guardado, tem que ser, essa coisa toda. Então, nos documentos, durante muito tempo, ele foi utilizado por vários grupos que ali estiveram, inclusive Secretaria de Educação e vários outros. Mas aqueles elementos de ferro e tudo mais, a estrutura do próprio foi feito por fundições no Rio de Janeiro, que eram da época de Mauá. Veja só. Para você ter ideia de como aquele elemento está ali, parado ali. Eu acho que tem certas coisas que a gente não vê dentro do nosso patrimônio, valor, né? Não dá o valor ao nosso patrimônio. Exatamente. Eu vou fazer uma inserçãozinha aqui, rápida, porque eu estou numa batalha tremenda, junto com os companheiros aí no Face, com relação à defesa do patrimônio da cidade. Nós observamos a questão do Banco do Brasil. Isso é um pecado. Eu já me debati tanto, acho aquilo ali, a destruição desse prédio maravilhoso. Porque eu sou a favor que a cidade cresça, o Ferreira. Eu acho que a cidade tem que crescer. Algumas coisas aí não dizem respeito absolutamente a nada. Não tem característica nenhuma de obra de arte, nem nada de onde está no chão. Mas mesmo. São elementos que tem que Agora, ser tem coisas que tem que ser estudados. Exatamente. Agora, tem coisas como esse prédio do Banco do Brasil caindo na cabeça da gente ali passando na rua. Isso é um absurdo, isso é uma agressão. Eu acho isso uma agressão. E um prédio de um valor histórico maravilhoso, lindo, muito bonito. Eu não sei se você sabe, nós tivemos ali, o nosso centro financeiro de Petrópolis final dos anos 20, início dos anos 30 e correr dos anos 30, se movimentou nessa regiãozinha aqui que nós estamos aqui. Exato. Então essa foi a grande vertente, a chamado Centro Financeiro de Petrópolis. Exato. Por incrível que pareça, é um Centro Financeiro de Petrópolis, que antes se colocava lá na estação, na própria estação da Leopoldina, e depois foi transferido para cá. Essa é a questão. Então, esses prédios, o prédio dos Correios, uma maravilha, um presente, um palácio dado de presente para Petrópolis, o próprio CENIP como anda, bonito, totalmente abandonado também nas condições pelo governo do Estado. E o próprio governo municipal que não tem essas desculpa aqui a crítica, mas você não tem expoentes que possam defender princípios como esse. Então você não tem como no passado você tinha notáveis que formavam essa estrutura dentro dos próprios conselhos locais. Hoje em dia você não tem. Nós temos um certo empobrecimento cultural da própria cidade. Como grande, falar numa coisa como essa? Eu acho que aí é que Petrópolis perdeu. O Ferreira, Dom Pedro II era respeitado e até certo ponto adorado pelo povo brasileiro, né? Por que foi proclamada a República se esse não era o sentimento da maior parte da população do país? Há um oportunismo com relação a isso. Deixa eu completar essa pergunta. A República não foi um golpe urdido pelos interesses de alguns? O Brasil estava maduro o suficiente para encarar uma república? Bom, nós temos aí algumas questões a serem consideradas. Você não teria... A república foi simplesmente a resposta dos próprios senhores de terra, dos próprios latifundiários, há uma questão que simplesmente lhes retirava grande parte do seu patrimônio. Que foi a abolição imobilizado foi isso. Então nós temos aí essa grande questão. Ela precipitou a República, né? Então eu vou dar o troco. Mas havia também algumas coisas que têm que ser consideradas com relação a isso. Esse oportunismo desses grupos políticos se chocaram também com os interesses de grupos republicanos que eram pequenos e módicos. Você passa a ver, por exemplo, a manifestação dos próprios militares. Os militares recém-saídos da Guerra do Paraguai, eles estavam enojados do que tinha acontecido, dos cadáveres que eram de soldados amarrados e jogados aos rios e que iam bater na bacia do Plata e que simplesmente criavam notícias e dimensões em Paris, na Europa, de que tubarões e mais tubarões se banqueteavam com os corpos de soldados brasileiros, muitos deles escravos. Afinal de contas, foi uma das vertentes do próprio grupo, colocado.
Ao redor disso, nós observamos simplesmente que os escravos, eles foram... Há uma forma de trazer para poder se aproveitar do seu trabalho, desaproveitar como uma moeda, como elemento comercial, e depois da forma de se desfazer. Os chamados batalhões de voluntários da pátria, que existem documentos que observam muito isso, foi uma tendência criada por alguns ministros, justamente, vamos dar uma carta de alforria quando vocês voltarem da guerra. Quem é que vai voltar da guerra? Então você tem uma forma simplesmente de genocídio do negro brasileiro no século XIX. É um genocídio. Você não tem somente o genocídio paraguaio, você tem um genocídio no negro brasileiro que vem a reboque de uma condição como essa. Então essa foi a estrutura criada. Nunca se considerou, nunca se tentou balizar a importância do próprio negro dentro da estrutura econômica do país. Entendido? Então esse preconceito desses grupos, dessas elites colocados dentro dessa questão, fizeram com que simplesmente ocorresse isso. Então, uma república construída com esses valores, o clube republicano foi criado em São Paulo, em 1870. Foi criado urdindo duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, o nojo do próprio militar brasileiro daquilo que ele havia participado, que foi a Guerra do Paraguai. Uma guerra que simplesmente... se observar que simplesmente por trás de tudo isso estava atendendo aos interesses próprios ingleses. Sim, sim. Então esse republicanismo é um republicanismo muito, muito insosso dentro das suas próprias condições. Pois é. O verdadeiro republicanismo foi calcado por alguns dentro dos próprios centros urbanos e principalmente por algumas escolas militares, que passaram a ver isso de uma forma diferente, com a chegada do movimento positivista e de outras estruturas que puderam fazer com que os grupos urbanos pudessem pensar de uma forma completamente diferente do que estava sendo colocado. Perfeito. Então a República é uma república muito, vamos dizer... capenga. Uma república sem sentido. Oportunista. Nós temos alguns pesquisadores e professores, por exemplo, José Murilo de Carvalho, com obras fantásticas e sensacionais a respeito disso, e que nos dão essa dimensão do que seria essa República Brasileira, essa questão, como ela é trabalhada dentro disso. A abolição da escravatura precipitou a República, é lógico. Esta abolição deu-se só no campo literário, sem contudo haver uma infraestrutura que desse aos recém-libertos condições de uma vida digna. Eu estou querendo colocar que o negro saiu da senzala, subiu o morro sem outra perspectiva de vida. Eu diria uma coisa... Porque a abolição nos Estados Unidos deu certo, até certo ponto, esquecendo o problema racial, logicamente, mas a ascensão do negro norte-americano a condições de ascender, pelo menos culturalmente, aconteceu. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Paulo, eu vou dizer o seguinte para você. Eu vejo duas coisas aí que têm uma certa dimensão. No lado, você vê que no século XIX nós tivemos esse genocídio praticado com o próprio negro. Acabar com o negro seria uma forma de acabar com a escravidão. Sim. De você não ter problemas. Então essa foi a grande questão colocada. Nos Estados Unidos você teve uma guerra civil. Uma guerra civil violenta. Muito sangrenta. Uma guerra civil que simplesmente não deixava de forma nenhuma que pudesse se observar algo de valioso. O presidente americano teve que naquela época se haver com... os próprios políticos americanos se haver com determinadas fronteiras. A própria questão do reconhecimento da libertação da escravidão, como essa coisa era feita, e se colocou pela marginalização do negro. O negro se tornou marginal dentro da sociedade americana. Ele continua a ter essa mazela de um escravo, da roupagem de um escravo. Nós temos trabalhos que observam muito isso, né? As duas vertentes dos Estados Unidos foi simplesmente liquidar o índio, é verdade? Se eu mato o índio, eu avanço com a minha economia e com aquilo que eu quero.
a Califórnia, o Dourado, né, verdade, o ouro e tudo mais. Então, essas são as vertentes. No Brasil não ficou muito diferente, não. A gente fala aqui, só para você ter ideia, uma questão simples, nós falamos em favela, nós falamos em comunidade. São duas expressões, o chamado politicamente correto falar em comunidade. Quando você não tem distância absurdo de falar em favela, continua sendo favela. A comunidade é uma favela. Continua sendo favela. Uma das coisas, outro dia, na Globo News, fui perguntado pelo Gabira com relação a isso. Eu assisti a entrevista. Petrópolis tinha em 60, nos anos 60, Petrópolis tinha duas favelas, duas comunidades, que era justamente a da Floresta, e você tinha a outra que seria o antigo Morro da Caixa d'Água de Petrópolis, que é 24 de maio. Então você tinha essas duas estruturas colocadas aqui. E você passa a ter, no finalzinho dos anos 60, a questão do Morro do Alemão. Hoje você tem 210 ou mais com relação a essa questão. Quer dizer, não foram feitas políticas urbanas adequadas com relação a isso. Exatamente. E você pode ver o seguinte, se fala em nome favela, o nome favela você sabe que remete a Canudos. Se remete a uma planta em Canudos, uma planta da Caatinga, né? De toda aquela região. Curioso. E era uma forma curiosa que se dava o nome aos casebres que ficavam ao redor do Beato. Então aquilo era chamado de favela. Elas teriam simplesmente essa condição. Então essa ideia de favela foi trazida para o Rio de Janeiro, porque as comunidades que foram libertas e chegaram ao Rio, em primeiro lugar vieram para as Baixadas. A Baixada de Santos, a Baixada Fluminense e tudo mais. E os trabalhos suburbanos, os trabalhos de levantamento, de você cavar elementos para poder colocar fiações, para você colocar trilhos, para você colocar o bonde, para colocar tudo isso, abrir estradas e tudo mais, foi feito justamente, era um trabalho que não era valorizado. Era um trabalho feito justamente pelos negros e seus descendentes que vieram dessas regiões. Então, para morar perto desses trabalhos, ou próximo desses trabalhos, eles subiram os morros. Exatamente. Os morros do centro do Rio. Então, você passa a ver essa forma de utilização do subtrabalho, né, dentro da condição não valorizada e tudo mais. Uma questão simples, para você ter ideia, por exemplo, você sabia que nós vemos a questão do operariado. O operariado tem uma base basicamente estrangeira, os italianos, nós tivemos os alemães. Então, a questão da industrialização valorizou muito mais esse elemento como mão de obra. Perfeito. O primeiro negro na indústria petropolitana, segundo um trabalho de a professora Ismênia da Fluminense, que foi feito um levantamento aqui nos anos 80, com o pessoal da própria Universidade Católica de Petrópolis, se colocava em 1922 em Petrópolis. Em 1922, o primeiro negro que começa a trabalhar dentro de uma indústria. Para que se tenha a ideia de como essas colocações são feitas, por incrível que pareça. Então, é verdade. Você passa a ver que simplesmente se você tinha o preconceito para com o alemão, você tinha o preconceito para com o próprio negro. Então, você não teve como, basicamente, a nossa sociedade, a República, ela não vai reconhecer isso. Ela vai reconhecer simplesmente os elementos da própria elite, os princípios. É uma república feita para satisfazer aos elementos dos meios rurais, porque basicamente você passa a ver com uma república aristocrática, e os coronéis deixam de ser coronéis das áreas rurais para ser coronéis de punhos de renda. Dentro dos centros urbanos. É verdade, né? Ferreira, nossa república nasceu, portanto, num ato de traição, eu considero assim, ao imperador, de alguns que tinham interesses particulares. Nosso primeiro presidente, não foi igualmente traído pelo seu vice, o Floriano Peixoto? Foi, né? Não haveria essa questão de traído, porque os dois estavam ali juntos. Você vê que é uma questão de oportunismo. Pois é. O próprio grupo militar. Eles estavam defendendo os seus princípios, eram elementos de caserna.
você passa a observar o seguinte: hoje em dia se fala muito na questão de que nós teremos a possibilidade, muita gente calca essa ideia retrógrada de uma ditadura ou de uma volta à ditadura, de que os militares deveriam assumir o país. Você observa, você acha que os militares querem voltar? Pois é, hoje... Eu acho que se quisesse já teriam voltado. Cada vez mais os militares querem ficar distantes do poder. São os poderes. A questão de soberania fala muito mais alto sim. de defesa da estrutura social. Sim. Se eu tenho uma questão de violência dentro do país, eu tenho que agir junto com os governos para poder resolver um problema desse que afeta a soberania do próprio Estado, da própria sociedade. A própria Constituição do Estado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então são valores completamente distintos. Mas vamos supor aqui que o Brasil fosse ainda um império, nós hoje seríamos uma nação mais estabilizada? Em primeiro lugar, se você observar, a monarquia é produto do passado. Monarquia são valores do passado. Sim. Nós tínhamos uma monarquia absolutista, por sinal, que já estava em decadência e já estava em extinção no mundo. Hoje teríamos que ter uma monarquia se tivéssemos mais evoluída. A criação inglesa foi uma criação para simplesmente salvaguardar certos valores de, vamos dizer, de fantasia, ou de elementos de fantasia dentro da sua própria sociedade. E tentar conjugar em algumas estruturas. Afinal de contas, você tem uma quantidade muito grande de nobres para poder fazer frente a isso. Tudo bem, agora deixa eu só te fazer uma perguntinha. Por que hoje as monarquias parlamentares são os países mais bem constituídos economicamente, principalmente? O que funciona principalmente? Eu vou te fazer uma contra-pergunta. O que funciona mais importante, o parlamento ou o governo monárquico? Sim. Eles são completamente desprovidos de poder. Exatamente. Eles são simplesmente... Mas a instituição em si... são instituições fantoches, são instituições justamente... Você vê, por exemplo, agora com Trump. Trump chega... A primeira-ministra não queria de forma nenhuma, a primeira-ministra inglesa, May, queria receber o próprio Trump. Davi, você tem uma crise política instaurada muito avançada. Qual a saída e a vertente? Foi justamente que simplesmente a rainha recebesse como de praxe dentro de... Isso, toma um chazinho, leva ele lá para o cantinho, deixa de dizer as besteiras que ele quer dizer, depois ele vai embora. E quando você tem dentro, a própria sociedade inglesa, ela não desejaria de forma nenhuma a presença do próprio Trump. Você vê que os movimentos nas várias cidades inglesas foram grandes, imensos com relação a isso. Cada vez mais se vê essa questão. Hoje em dia você tem essa briga colocada com relação a essa coisa. E você vê que simplesmente há o oportunismo dos nacionalismos, ou das vertentes nacionalistas, chamadas patrióticas, de estarem tentando pegar o poder. Agora, essas monarquias, elas não são funcionais. Ferreira, só para a gente poder... Ela não existe dentro daquele seu critério de uma monarquia. É uma representação de Estado. Uma representação de Estado, como você teria, por exemplo, em Portugal. Em Portugal você não tem um rei, você tem o quê? Você tem um presidente, mas o parlamento é muito mais funcional. O primeiro-ministro governa... Aliás, eu sou a favor, eu particularmente sou parlamentarista até morrer. Você vê que o parlamentarismo tem essa questão, né? É grande. Infelizmente, nosso horário chegou ao fim. Eu tinha ainda inúmeras perguntas aqui para a gente bater o papo, mas a gente foi desenvolvendo aí raciocínios, né? Porque também a nossa história é muito farta, muito vasta. Só para a gente terminar, será que o Brasil perdeu o bonde da história? É uma pergunta um tanto difícil. Eu acho que simplesmente, enquanto vamos discutir ideologias, eu acho que cada dia que passa nós vamos nos afastar de certas coisas que são essenciais. A sociedade brasileira necessita de se salvar, mas não de um salvador da pátria. Exatamente. Entendido? Então ela necessita de se salvar. Mas eu continuo aqui. Nós tivemos um papo antes e colocamos a questão fundamental. Eu acho que tudo está calcado ao redor da educação. Exatamente. Tudo está calcado ao redor da educação. Eu acho que se você tivesse uma educação mais elevada, se as pessoas tivessem uma melhor formação, você não teria visto uma greve dos caminhoneiros como ocorreu. É lógico. Ela teria ligado o seu sinal de alerta para não prejudicar a sociedade brasileira como prejudicou.
Eu acho que se você tiver uma educação mais elevada, você teria representantes no legislativo que seriam mais conscientes com a própria sociedade e que você teria... Que pelo menos tivessem condições de legislar. E que não fizesse ou votassem pautas bombas ou coisas ridículas que simplesmente comprometesse a sociedade. E a própria educação em si. Eu acho que está aqui. Tantos elementos, nós temos elementos de esquerda e elementos de direita que são elementos nocivos à própria sociedade. Uhum. Eu tenho medo do autoritarismo, da autocracia, eu tenho medo do fascismo representado nessas duas correntes. Uhum. No extremismo que a sociedade demonstra em determinados valores. E às vezes eu vejo coisas como, por exemplo, aquelas que aconteceram no século XIX na Europa, como nos anos 30, e nós tivemos aí o nascimento do nazifascismo dessas expressões. Ferreira, infelizmente tenho que interromper nosso bate-papo, que a hora passou rápida e célere. Aqui eu estou em mãos com um livro do professor Ferreira, Um Unicórnio Passeia pela Sala de Aula. É um livro prefaciado por Pedro Benjamin Garcia. Parabéns, eu vou lê-lo com carinho, recebi aqui, vou ler com muito carinho, porque eu sou devorador de livros, eu gosto muito de ler. Agradecer, Ferreira, a sua participação aqui no nosso programa, que só enriqueceu a nossa cultura cada vez mais. Mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, principalmente a Nair, a Marilene e a Conceição lá do Retiro, a nossa amiga Conceição aqui do debate. Um abraço aí para a Conceição, um abraço também para a Olívia, que está sempre aí na nossa escuta, e para a Eunice também, que é nossa companheira do Laios e que também está sempre nos prestigiando aí com a sua audiência. Muito obrigado a todos. Espero eu queria passar a palavra a você. Quero agradecer simplesmente a oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído para que se possa formar uma formulação de pensamento com relação ao nosso Estado, história, né? Nosso contexto histórico, completamente diferente daquilo que as pessoas às vezes têm ideia, tenham concebido e aprendido. Exatamente. Em uma época tão que as pessoas... Eu costumo dizer uma coisa assim, para fechar para você: ler é poder. Exato. Ler é poder. E eu acho que as pessoas estão lendo muito pouco nos dias Também acho. Precisam ler mais. Está ouvindo, seu Lucas? Ler. A leitura, ela é fonte de sabedoria. Muito obrigado mais uma vez, Ferreira, por essa participação. Creio que nossos ouvintes aí tiveram um enriquecimento cultural com o nosso programa. Agradecer ao Lucas na técnica, ao William e ao Rangel lá na gravação. E segue agora a nossa Rádio Imperial com a programação do Plantão Imperial e depois com o Roberto e amigos. Um abraço a todos e até sábado que vem, quando aqui estaremos com mais um programa sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui.